Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está assistindo esse vídeo. Meu hobby e minha paixão é o aquarismo, a pesca, a criação e o aprendizado, bem também como conhecimento e curiosidade sobre todas as vidas aquáticas. Se você também é um apaixonado por essa prática, compartilhe esse vídeo e ajude a divulgar e preservar o aquarismo, a pesca, a piscicultura e a natureza. A todos que amam o hobby do aquarismo e a criação de peixes, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aí para quem está vendo esse vídeo, um vídeo de curiosidades. Aqui eu vou estar relatando um pouco aqui da história do aquarismo. Tá? O autor é o Alexandre Avari. Eu já começo aqui com uma capa de um livreto da primeira exposição de peixes ornamentais no Parque da Água Branca, em São Paulo. A fonte é o Netuno Aquarium. Para falarmos da história do aquarismo, temos que falar da história da piscicultura. Ambas as atividades seguem paralelas pelos séculos. Afinal, basta observar um peixe mais de perto para reconhecer sua beleza. A criação de peixes em cativeiro, segundo aí a história, começou com os sumérios por volta de 3.000 anos antes de Cristo, que construíam açudes às margens dos rios Tigre e Eufrates para alimentação. Foram eles que nos deram as primeiras indicações terapêuticas e relaxantes da observação do nado dos peixes. No Antigo Egito, por volta de 1700 a.C., além de alimentação, eram feitos estudos observando o comportamento dos peixes em tanques de argila cozida, com frente em vidro. É o relato dos primeiros aquários aí, Os sacerdotes egípcios podiam prever as cheias e secas do rio Nilo, base de toda a sua civilização, ao observar as mudanças de comportamento que os peixes apresentavam. Abre aspas, o Egito é uma dádiva do Nilo, disse o historiador grego Heródoto em 5 a.C. Logo, tudo referente ao Nilo era considerado sagrado. A seguir aqui na próxima imagem, temos uma representação em pedra de um peixe do gênero Oxyrhynchus, considerado o peixe que representa a virilidade do deus Osíris. A fonte é egyptologist.org. Claro que o fascínio sobre a beleza dos peixes acabou conquistando admiradores, e os tanques, apesar de possuírem função definida, tornaram-se requintados, integrando-se à decoração de palácios e templos. Os egípcios eram grandes admiradores das plantas hidrófilas, como as ninféias e papiros. Os grandes templos e palácios sempre tinham pelo menos um grande lago, onde essas e outras plantas ribeirinhas cresciam e floresciam. As noções quanto à quantidade de luz necessária para as plantas começaram aí. Nada mais fascinante para um povo adorador do sol. A seguir temos uma ilustração do Lago do Harém do Palácio de Akhetaten, atual Amarna. A fonte é o touregipt.net.
Os gregos eram grandes conhecedores e consumidores de peixes e outros organismos marinhos. Aristóteles dedicou muito de seu trabalho à catalogação das espécies mediterrâneas. As fortes ligações comerciais com os egípcios e sua vocação nata às águas levaram a construções de lagos decorativos, muitas vezes marinhos. As construções gregas mais tarde, aos romanos, inclusive construindo arenas de água marinha, onde escravos eram atirados às lampreias, peixes muito primitivos e parasitas que matavam pessoas com o mesmo atrativo que os leões e tigres do Coliseu em Roma e outras arenas. Mas o aquarismo, como o concebeu, nasceu realmente na China, durante a dinastia Tang, entre os anos de 618 a 917 depois de Cristo. Enquanto a Europa padecia sobre as pestes, as guerras entre as centenas de feudos e as cruzadas sobre os destroços do Império Romano. Durante a dinastia Ming, por volta do século VI, o aquarismo realmente se popularizou na China. Muito dos famosos vasos Ming eram, na verdade, cubas onde era possível apreciar belos exemplares vermelhos de Qingyu. Então, segundo a história, o primeiro peixe de aquário mesmo foi o Qingyu, ou Qinxiyu, pronuncia-se Qinxiyu. No final do século XIV, os Qingyus já eram bastante difundidos, até mesmo entre a plebe. Surge o primeiro livro de aquarismo, o Shi Sayapu, abre aspas, o livro do peixe vermelho, que foi escrito por Sheng Xian Te, publicado em 1596. Mesma época do auge do comércio entre o Oriente e o Ocidente, principalmente para fornecer seda e temperos à burguesia e realeza europeia, também do descobrimento da América. Apesar de não ter sido o primeiro ocidental a percorrer a rota da seda, Marco Polo foi o primeiro a ser recebido na corte do imperador chinês Kublai Khan. De volta à Itália, relatou ao mundo ocidental em seu livro, abre aspas, A Viagem, as maravilhas do Oriente, dentre essas maravilhas os aquários e lagos chineses. No século XVIII, finalmente, o aquarismo chega timidamente à Europa, enriquecida pelos séculos de exploração de suas colônias orientais, americanas e africanas. No século XVI, o cientista sueco Carl von Linneu, para os íntimos, responsável pelo sistema de classificação dos organismos vivos, a taxonomia, foi um dos grandes responsáveis pelos primeiros estudos aquariológicos e impulsionador do aquarismo, já que mantinha em seu laboratório tanques de vidro onde mantinha os espécimes de peixe que estudava, vindo de todo o mundo. O iluminismo estava em alta e as classes intelectuais estavam em polvorosa. Os estudos da evolução de Darwin e outros cientistas brilhantes chocavam com as ideias da Igreja Católica, com a lógica inegável. A melhor maneira de demonstrar ao mundo as novas teorias evolucionárias era mostrando os animais às pessoas. Começaram a surgir mais e mais zoológicos por toda a Europa. Em maio de 1853,
inaugurou-se o primeiro aquário público do mundo, no Zoológico de Londres. Houve um repentino interesse das classes mais abastadas em manter peixes como elemento decorativo em suas casas. Espécimes até então desconhecidas eram trazidas das colônias europeias de todo o mundo. Seguir aí uma foto, né? Uma foto do aquário do Zoológico de Londres, em 1857. Tá? Então, foi o primeiro aquário público no mundo, no Zoológico de Londres. Né? A fonte aí é parlouraquariums.org.uk. Temos a seguir também uma foto ilustrativa de um aquário doméstico europeu do século XVIII. Tá? Então esse é um aquário aí, essa foto do aquário europeu do século XVIII. A fonte dessa foto é victoriana.com. Em 1860 e 1880, fora publicado o primeiro livro ocidental sobre aquarismo, o The Aquarium, Its Inhabitants, Structure and Management, de autoria de J.E. Taylor, mesmo período em que Pierre Carbonnier introduziu uma série de peixes asiáticos, dentre eles tricogasters, colisa, peixes paraíso e betas em 1878. Já se produzia corredoras, paleatos na França. Então aí a gente vê a capa da primeira edição do livro The Aquariums, Its Inhabitants, Structure and Management. A fonte é aquarticles.com. A seguir uma ilustração, né, do aquário do Palácio de Cristal, o aquário da rainha, concebido por William Alford Lloyd, chamado de, abre aspas, o primeiro aquarista. Fonte parlouraquariums.org.uk. Claro que a eletricidade e a revolução industrial introduziram novas armas e possibilidades aos aquaristas pioneiros. Sobretudo a invenção com mini compressor nas primeiras décadas do século XX. O aquarismo no Brasil deve ter sido mais ou menos na mesma época, final do século XIX, que o aquarismo começa no Brasil. Não há registros precisos de quem e quando, mas fortes indícios, aliás, muito além disso, já havia precedentes. Os índios brasileiros não criavam animais para abate, mas para companhia. O chamavam de xerimaua, que significa, abre aspas, coisa muito querida. E dentre os xerimaua ou xerimbado, né, em tupi, não tem plural, mais populares estavam araras, tucanos, jiboias, macacos, pacas, capivaras, antas e até onças. Peixes, entretanto, eram armazenados em grandes cestos à beira dos rios. Estes, sim, eram mantidos para alimentação. Mas a vocação do índio brasileiro em manter animais pelo prazer de sua companhia já era notória. Abre aspas. O xerimbado do índio é, por assim dizer, quase uma pessoa da família, feche aspas. Disse o general mineiro José Vieira Couto de Magalhães,
em 1939. Abre aspas. A principal razão pela qual todos os animais amansam tão prodigiosamente nas casas dos nativos é porque são tratados com bondade uniforme, sendo-lhes permitido andar à vontade por todos os compartimentos, fecha aspas, disse o naturalista e antropólogo inglês Henry Walter Batts, de suas viagens à Amazônia, em 1863. O primeiro registro de um tanque para manter peixes construído no Brasil foi na Bahia, por volta de 1583, no convento jesuíta de Salvador, conforme relata um de seus moradores, o jesuíta inquisitor português Padre Fernão Cardim. Abre aspas. Fora de casa, um tanque muito formoso em que andara um bom navio. Andam cheias de peixes, e no tanque entram algumas ribeiras de boa água em grande quantidade. Fecha aspas. É uma referência ao tamanho do tanque, tão grande que ele caberia um navio. Apesar da beleza descrita, está longe de ser aquarismo. Mais uma vez, era uma fonte de estudos e alimento, adicionalmente de rara beleza. Não há registro se os peixes eram introduzidos pelos jesuítas ou se vinham pelos riachos que alimentavam o tanque. Não que os brasileiros estivessem alheios a toda a imensa variedade de peixes de nosso abençoado país, que nosso abençoado país oferecia e oferece. Mas nesse momento histórico, as riquezas do conhecimento estavam em grande parte concentradas no leste de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. Ainda por conta do café e da industrialização paulista, a realeza fluminense e das pedras preciosas e ouro mineiro. E esses três estados estão consideravelmente longe da tenebrosa Amazônia e do então quase desconhecido Pantanal, ainda mais em tempos de carroça e cavalo. No outrora rico Nordeste, no final do século XVII, já havia algo. Com uma aristocracia abalada pelo fim anunciado da cana-de-açúcar. As famílias mais abastadas agora viviam de comercializar outras coisas, geralmente materiais da Amazônia, como madeira, peles e o valioso látex. A região tornara-se uma grande área portuária e entreposto comercial. Escala obrigatória das cargas vindas do norte e do sudeste, antes da perigosa travessia do Atlântico em direção à Europa. Pela proximidade e pela grande quantidade de europeus, sobretudo holandeses e franceses, que viviam por lá, esquecidos da colonização holandesa e apaixonados pela nossa terra. Com peixes maiores, mais bonitos e abundantes, os nordestinos logo se interessaram na piscicultura, não comercialmente, mas como um meio de subsistência das populações mais pobres. Mas a existência de uma costa tão generosa manteve a piscicultura nordestina tímida por séculos. Existiam barragens construídas nas cidades mais distantes da costa, principalmente para deter água para as épocas das secas. Adicionalmente, criavam-se peixes nessas barragens, mas sem nenhum critério. Voltamos ao Sudeste por volta do final do século XVIII e a primeira metade do século XIX. No interior de São Paulo, na região de Campinas, ainda existem pequenos açudes e barragens com cerca de 1 hectare ou menos que datam dos anos de 1850,
construídos para piscicultura, mas sem a tecnologia adequada, muitos desses tanques acabavam destruídos pela força das águas. Alguns poucos açudes intactos e alguns indícios em ruínas ainda existem até hoje. Agora aqui a foto ilustrada aqui de um aquário, tá? Datado de 1950. A República, influências iluministas, a abolição dos escravos, a chegada da eletricidade, a chegada das redes de esgoto, as artes modernas brasileiras nascendo, uma classe intelectual ativa, os anos do final do século XIX e início do século XX foram realmente conturbados e efervescentes. A europeização, ou melhor, a parisização das principais cidades trouxeram consigo os primeiros aquários e a indagação lógica de que, abre aspas, se eles fazem lá fora com nossos peixes, por que não fazemos nós mesmos? Fecha aspas. Paris, na época, era a mais moderna cidade do mundo, algo como Tóquio e Nova York atualmente. O aquarismo nasce marginal nos casarões fluminenses, impulsionados pela primeira mostra de aquários na Exposição Internacional do Centenário da Independência em 1922. Organizada pelo aquarista Rolf Broca, e foi um grande sucesso. O crescimento do aquarismo atrai diversos pesquisadores de todo o mundo para o país, entre eles Amanda Blair, Rafael Marcheville e Hans Grien. Esse último foi o fundador da primeira loja de aquarismo do país, a Aquário Rio, e, segundo Gastão Botelho, abre parênteses, informação pessoal ao naturalista e escritor paulistano Paulo Nogueira Neto, fecha parênteses, abre aspas, o maior aquarista que já tivemos no Brasil, fecha aspas. Ambos coletaram e criaram diversas espécies que hoje nos são muito familiares. Aparecem aquaristas por todas as grandes capitais da época. Na Bahia, em 15 de março de 1942, foi inaugurado o Pavilhão de Peixes Ornamentais, na 8ª Exposição de Pecuária do Estado. Em São Paulo, o aquarismo cresceu vertiginosamente e de maneira bastante organizada. Em 6 de junho de 1953, é fundado o Núcleo de Aquarianos na Sociedade Geográfica Brasileira, a primeira associação de aquarismo do país. Os envolvidos foram figuras contundentes para o aquarismo. Alguns exemplos: Dr. Agenor Couto de Magalhães, renomado ictiólogo paulistano, envolvido diretamente no primeiro projeto de reprodução de pirarucu em cativeiro em 1931. Criador de acarás bandeiras e muitos outros peixes, sobretudo ciclídeos. Carlos Stegman e esposa, criador de diversas espécies de peixes ornamentais, dentre elas limpa-vidros, corredoras e killifiches. Werner Carlos Augusto Bockerman, natural de Botucatu, estado de São Paulo, que descreveu diversas espécies de peixes, por exemplo, a espécie de killifish Simpsonichthys bockermani, muito difundida entre quiliófilos brasileiros e de todo o mundo, recebe seu nome em sua homenagem.
No mesmo ano, 7 de novembro de 1943, houve um evento marcante para o aquarismo paulistano e brasileiro. A primeira exposição de peixes ornamentais realizada no Parque da Água Branca. O sucesso foi estrondoso. O então presidente Jânio Quadros esteve presente em sua inauguração. Milhares de pessoas puderam observar peixes nacionais e exóticos, como os bizarríssimos Betta Splendens da Ásia ou o exótico Epiplats da Jet do continente negro. Tá? Aqui uma foto aqui do jornal da primeira exposição de peixes ornamentais. Fonte Netuno Aquário. Os anos do pós-guerra, abre parênteses, 1945 até 1960, marcam o grande salto na evolução no aquarismo brasileiro. O ictiólogo alemão Dr. Herbert Axelrod ainda residia em São Paulo, onde, junto com o carioca Carlos Eduardo Mafra Machado, os paulistas Renato Palestino e Alcebiades Marques criavam diversas espécies de peixes, dentre elas a caradisco e neons. Sim, reproduzia-se a caradisco e neon em São Paulo na década de 50. No Rio Grande do Sul, existem poucas referências disponíveis ao aquarismo, mas a piscicultura caminhava bem, sobretudo por conta de uma interessante espécie, o peixe-rei Aterinella brasiliensis. Em 1945, o pesquisador holandês Herman Cooper conseguiu, na sua estação de piscicultura na Lagoa de Quadros, na bacia do rio Tramandaí, sucesso na reprodução dessa espécie em cativeiro e sua criação em açudes para fins comerciais. Tentativas semelhantes em outros estados não só deram muito certo. O peixe-rei só prospera em regiões bem frias. Essa experiência fez com que o Rio Grande do Sul exportasse muitos especialistas em piscicultura para todo o mundo, como o gaúcho Sérgio Zimmermann, que trabalha na Noruega, utilizando-se de seus conhecimentos para auxiliar na criação comercial de bacalhau e atum. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul ainda é responsável por boa parte da tecnologia em ictiologia e piscicultura no país. Infelizmente, não há dados práticos, abre parênteses, ainda, fecha parênteses, da influência de toda essa experiência em piscicultura no aquarismo da região, mas podemos supor que existem aquaristas gaúchos há muito tempo. Com tantas espécies endêmicas e belíssimas, o grande rio Guaíba, cortando a capital, Porto Alegre, supõe-se que o aquarismo tenha surgido ainda que precariamente por volta dos anos 20. O aquarismo marinho. Por volta de 1800, já existia curiosidade em manter animais marinhos em aquários, mas os filtros existentes de lá, cascalho e carvão ativado, ainda eram bem rudimentares para manter um ambiente marinho. E as minúcias do funcionamento e equilíbrio do mar ainda eram desconhecidas. Os aquários marinhos públicos conseguiam algum sucesso, mas com sistemas abertos, ou seja, trocas constantes de água, né? Então fazia o famoso TPA constantemente. A seguir aqui uma ilustração de 1880 do aquário de Princeton, Reino Unido. O primeiro aquário, tá, a manter tubarões em exposição. A fonte aquarticles.com.
Nos anos 40, surgiu com a introdução do filtro biológico de fundo. Foi possível, pela primeira vez, manter certas espécies marinhas em cativeiro. Ainda por pouco tempo, tudo muito experimental. Os primeiros aquários marinhos surgiram na época na Europa, na Europa e nos Estados Unidos, em diferentes e eram bem diferentes dos aquários atuais. Até meados dos anos 80, os aquários marinhos eram decorados com esqueletos mortos de corais e repletos de algas filamentosas, verdes. Aquários peludos de tanta alga eram os bons aquários. Muitos peixes e invertebrados vivem muito bem em aquários montados, apenas com esse tipo de filtragem, hoje dito tão primitivo. Em 1974, houve os primeiros registros da reprodução em cativeiro de algumas espécies de peixes palhaço. Os avanços das pesquisas e o surgimento de novos sistemas de filtragem, como o skimmer e o filtro dry wet, entre 1983 e 1985. Mas essas inovações ainda não atingiam o sucesso obtido nos anos 60 pelo aquarista indonésio Lee Shin Han, que mantinha corais vivos em seus aquários, livres de algas, assim como espécies de peixes consideradas impossíveis até então de viver em cativeiro. Seus aquários eram montados com grandes quantidades de rochas provenientes das regiões de corais e camada de cascalho bastante espessa, iluminados com luz natural e com trocas constantes de água. Afim, esse sistema deram o nome de sistema natural. Inspirados no sistema natural, em 1885, surgem na Alemanha os primeiros aquários marinhos de rochas vivas. Não se atribui esse grande avanço a um ou outro aquarista, mas a um grupo de entusiastas que, pela observação e muita pesquisa, conseguiram simular boa parte das reações que acontecem nos ambientes marinhos, reproduzindo com maior fidelidade seu habitat. A grande sacada desse sistema é criar um ambiente propício para o desenvolvimento de toda uma cepa de bactérias anaeróbicas, abre parênteses, que vivem sem oxigênio, fecha parênteses, que consegue processar o nitrato, elemento resultante do processamento biológico, que até então se acumulava no aquário, causando a explosão de águas verdes. Em 1988, o biólogo da Universidade de Nice, Dr. Jean Joubert, França, baseado no modelo primordial do sistema natural e com os avanços do sistema de rochas vivas, desenvolveu o sistema Joubert, em que a camada de cascalho alta criava não só um ambiente propício às bactérias anaeróbicas, como também permitia a reposição de sais carbonatos à água, essenciais para o desenvolvimento de muitos invertebrados. Mais tarde, em 1989, surgiram os primeiros reatores de cálcio. Finalmente, era possível manter a grande maioria dos organismos marinhos provenientes da zona de rebentação, abre parênteses, praias, fecha parênteses, até as plataformas continentais, abre parênteses, regiões com até 200 metros de profundidade, fecha parênteses, incluindo muitas espécies de tubarões e arraias que, apesar de já constarem na lista de espécies nos aquários públicos, desde os primeiros tubarões enfermeira ou lambarus do aquário de Bridgeton, abre parênteses, Reino Unido, fecha parênteses, em 1876. Agora eles poderiam habitar aquários domésticos.
A década de 90 foi responsável por disseminar esses sistemas e seus avanços a aquaristas de todo o mundo, e o desenvolvimento vertiginoso acontece desde então por todo o planeta. O futuro do aquarismo. Apesar de ser um dos maiores fornecedores de espécies para aquários de todo o mundo, o aquarismo brasileiro pouco acrescentou ao desenvolvimento do hobby. O aquarismo continua a crescer por todo o planeta, inclusive em terras tupiniquins. O padrão do aquarista médio tende a melhorar não por conta da expansão do mercado aquarístico, mas pela preocupação ecológica que desabrocha por toda a parte. Apesar de ainda haver uma parcela bastante significativa de pessoas que mantêm peixes e plantas, abre aspas, descartáveis, fecha aspas, abre parênteses, e isso é um fenômeno muito forte em nosso país, fecha parênteses, há muitos aquaristas conscientes e preocupados em especializar-se. A destruição de muitos habitats e o aquecimento global destruindo nossos mares faz do aquarismo uma alternativa para a conservação da diversidade biológica de nosso planeta. O aquarista do século XXI tem à sua frente a responsabilidade de contribuir com a continuidade não só do hobby, mas da vida em nosso planeta. A busca pelo crescimento pessoal de cada um de nós é simultaneamente a busca pela conservação e compreensão dos mecanismos biológicos existentes. Claro que a expansão também tem seu lado negativo. A procura pode levar à exploração descontrolada desses recursos naturais, ao ponto da depredação, a disseminação de espécimes importados que, eventualmente, caíam nas mãos de pessoas despreparadas ou de má índole. Podem acabar com populações inteiras, soltas na natureza, predando espécies nativas. Além da responsabilidade de manter o ser vivo, o aquarismo ruma para a responsabilidade ambiental, sobretudo em países como o nosso, em que a ictiofauna, apesar de bastante depredada pelas centenas de anos de descaso, ainda resiste bravamente como uma das mais belas e mais variadas do planeta. As referências desse texto que eu li, Vida no Aquário, editora, que é www.aquariofiliaonline.com.pt, A Criação de Animais Indígenas Vertebrados, Paulo Nogueira Neto, o Aquário Gastão Botelho, Plantas Hidrófilas e seu cultivo em aquários, Marcelo Notari, Revista Aquarista Júnior, diversas edições, Revista Habitat, diversas edições, Revista Tropical Fish, Robista, diversas edições, www.centralpets.com, de Elasmobrecht, Us Bandrai Manual, Sérgio Zimmermann, Jim Stein. Meu especial agradecimento à valiosa colaboração em imagens, gentilmente cedidas pelo Sr. Júnior da Netuno Aquarium. Ok, então essa foi aí uma curiosidade, da história aí de como surgiu o aquarismo, desde os primórdios aí de 3.000 anos antes de Cristo, até aí como foi a sua evolução até os dias de hoje. Se inscrevam aí no nosso canal, ajudem a gente a manter esse canal aí e a também levar essa mensagem aí, para todos que amam, assim como eu também, o hobby do aquarismo, a criação de peixes ornamentais,
né, o estudo e criação de peixes de lagos e rios, né, bem como sua reprodução. Muito obrigado.